Vamos para as informações, pessoal. Antes de mais nada, vamos falar aqui de Botafogo, porque o jogo do Botafogo acabou de acabar. O Botafogo foi eliminado do Mundial ao perder para o Pachuca, um time que vai muito mal no futebol mexicano, aproveitamento de 20% no futebol mexicano, está na parte de baixo, e mesmo assim o time mexicano meteu 3-0 para cima do Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque isso põe um ponto final naquele debate que tentaram forçar se o Botafogo de 2024 é melhor do que o Flamengo de 2019. Eu, particularmente, não gosto muito de comparações, mas já que levantaram essa pauta, esse jogo do Botafogo contra o Pachuca é um dos exemplos que eu gosto de dar, que não tem o menor motivo para a gente comparar, não faz o menor sentido a gente comparar. O Flamengo do Jorge Jesus de 2019 tem mais título do que derrota. Isso já diz muita coisa. Não tem como comparar. E outra, o Botafogo é um timaço. Jogou o melhor futebol das equipes aqui no futebol brasileiro, tanto é que foi campeão brasileiro. Jogou um baita futebol na Libertadores, tanto que foi campeão da Libertadores. Mas futebol, o Flamengo de 2019 jogou muita bola. Gente, o Flamengo de 2019, a gente só vai ter noção daqui a muitos anos. Mas quem viu o Flamengo de 2019 tem que agradecer a Deus, porque aquilo era uma obra-prima, era arte. Você assistir o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus, era arte. Não tem comparação. E repito, fica o meu máximo respeito ao Botafogo, que fez uma grande temporada, mas não tem como comparar os dois times. Vamos falar agora de Flamengo mesmo, porque o jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, noticiou nessa quarta-feira que o BAP, o novo presidente do Flamengo, repito, é uma notícia do Renato Maurício Prado, que o BAP, novo presidente do Flamengo, vai demitir Márcio Tanuri, atual chefe do departamento médico do Flamengo, está nessa função já há muito tempo, trabalha no Flamengo há 22 anos, e segundo o Renato Maurício Prado, o Tanuri está de saída. E aí, logo depois, o Sormani, jornalista que eu respeito muito, inclusive, lá da Placar, noticiou que o Flamengo está tentando contratar Sandra Rossi, que é hoje chefe do departamento médico do River Plate. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho confirmação de nenhuma dessas informações publicadas por Renato Maurício Prado e por Sormani. Não tenho essa informação, mas fica aí essa notícia para vocês, e eu estou trazendo aqui porque são dois jornalistas que eu respeito bastante. Eu não tenho essa confirmação, também não tenho ninguém dizendo que não procede, enfim. Claro que quando tem mudança de gestão, é óbvio que muita coisa pode mudar, pode ter reformulação em muito lugar, mas o Tanuri está nessa aí há muito tempo, a ver se procede. Outra informação que saiu lá em Portugal é que, dando conta, vocês lembram, né, que o Rodolfo Landim, a gestão dele tinha a pretensão de comprar parte do clube português Leixões, que hoje está na segunda divisão de Portugal, um assunto que estava dando o que falar, inclusive nos bastidores da política do Flamengo, todo mundo se questionando por que o Landim e os seus pares estavam correndo tanto atrás de adquirir um percentual de um clube português da segunda divisão, sendo que estava na reta final de mandato, e eles nem sabiam se iam continuar ou não. E aí, depois da live do BAP aqui no canal Vene Casagrande, o presidente do Leixões entrou em contato com Gustavo Oliveira, Rodolfo Landim, pessoas que estavam à frente do projeto, e falou: vamos parar por aqui, porque a gente está vendo aí que os candidatos da oposição não são muito a favor, a gente prefere esperar a eleição, se vocês ganharem a gente dá continuidade, e se vocês não ganharem a gente vê o que vai acontecer. O BAP não é muito a favor, sempre falou isso, e falou isso aqui no canal Vene Casagrande, tanto é que repercutiu lá no Leixões, e hoje um jornalista português noticiou que o Flamengo já havia feito muitos investimentos, comprado muitas coisas lá no Leixões, e aí eu entrei em contato com o Leixões para saber se é verdade, e me garantiram, tá, que não procede. Inclusive eu ler exatamente o que a pessoa do Leixões me disse. O acordo que nós tínhamos, o Flamengo não iria colocar R$1, dava o nome e nós com isso faríamos uma gestão profissional para colocar o Leixões na luta pela Eurocopa, só com o nome e os parceiros que iriam conosco por ser o Flamengo. Então, não procede, segundo essa pessoa do Leixões, tá? Eu estou lendo outras mensagens aqui para ver
Se tem algo mais a falar, não, é só resenha mesmo, mas essa pessoa me disse que não procede, que o Flamengo foi como político, prometeu muito e fez pouco. Foi isso que a pessoa me disse lá do Leixões. Então fica aí a informação, que eu acho importante a gente trazer isso, porque estava muita gente, entre aspas, acusando a gestão do Landim de ter feito investimentos sem ter passado pelo Conselho Deliberativo, que seria um absurdo. Mas, segundo o Leixões, não teve. Óbvio, a nova gestão vai assumir e tudo será fiscalizado. E por falar em nova gestão, a nova gestão ontem passou o dia inteiro se reunindo com pessoas da atual gestão para tentar dar início ao processo de transição. Mas a resposta que eles tiveram é que a atual gestão não está muito animada em começar o processo de transição agora, só depois da posse, que vai ser na quarta-feira que vem, no dia 18. Muita gente vai falar assim, pô, uma semaninha dá para esperar, mas em uma semana você consegue adiantar muita coisa, consegue fazer muita coisa. Por isso que a gestão do BAP queria assumir o quanto antes. Vender, mas não é obrigado? Não, não é obrigado, não existe lei, não existe nada que faça com que obrigue eles iniciarem a transição, seria muito mais um bom senso. Quem perde nessa história é o próprio Flamengo, não é o Landim que perde, não é o BAP que perde, é o Flamengo que perde. Eles vão ter que esperar aí uma semana depois da posse para poder dar início a esse processo de transição. Mas o BAP se reuniu com o Braz. Gente, isso não tem nada a ver, isso não é o processo de transição. Processo de transição, eu vou tentar resumir para vocês. É uma reunião lá, vamos supor, o Rodrigo Toches, que deve ser o CEO do BAP na gestão, ele se reúne com o atual CEO, o Reinaldo Belotti, e começa a analisar a documentação, parte financeira, como é que tá, como que vai estar o caixa na virada do ano, quanto que precisa vender de jogador, quanto que o Flamengo terá para poder contratar, quanto que o Flamengo gastou com Leixões. Estou dando exemplos aqui, tá, gente? Então isso é um processo de transição que ainda não foi iniciado. O que eu posso garantir para vocês é que o diretor português José Boto chega ao Rio de Janeiro após o Natal para dar início ao processo dele, à vida dele aqui no Flamengo. Ele já está tendo reuniões, já teve reunião com o Felipe Luiz, já conversou com o Felipe Luiz. Obviamente ele vem se reunindo com o BAP diariamente, e quando eu falo se reunir não é pessoalmente, obviamente é videoconferência, até porque ele está finalizando o trabalho dele no time da Croácia. Um cara extremamente profissional, para mim foi um bola dentraço do BAP, começou muito bem a vida dele como presidente, como gestor do Flamengo, porque mirou alto e acertou. José Boto é um baita profissional. Vocês vão se recordar do Shakhtar, clube lá da Europa, que estava contratando vários brasileiros na época, que fez grandes temporadas. Era o José Boto que estava à frente. É um cara super profissional, ele já conhece o CT Ninho do Urubu, recentemente ele viajou ao Brasil, conheceu o CT Ninho do Urubu. Então é um cara que está muito, digamos assim, por dentro do que é o Flamengo. Então o BAP foi muito bem na contratação desse português. O Flamengo continua tentando o João Sampaio, que hoje trabalha na base do Palmeiras, um dos melhores profissionais, se não for o melhor profissional da área, e o Flamengo quer tê-lo no time profissional para ser o coordenador junto com o José Boto. Então o Flamengo em breve vai anunciar o José Boto como diretor e tá buscando a contratação desse profissional do Palmeiras também para trabalhar junto com o Boto. Sobre Roger Guedes, vou finalizar o vídeo com ele. O que eu tenho de informação é que José Boto e Felipe Luiz, o Roger Guedes não é que não agrade tanto, mas eles entendem que não vale a pena o alto investimento e não é um jogador que se encaixa ao perfil que eles estão buscando. Então, nesse momento, não é um jogador que agrada tanto ao José Boto quanto ao técnico Felipe Luiz. E sim, o Felipe Luiz será mantido. Tentaram botar essa fake news aí nas redes sociais de que se o BAP ganhasse, o Felipe Luiz não iria continuar. Não procede, tanto é que ele vai continuar, José Boto sendo diretor, e o Roger Guedes, a informação que eu tenho é que nesse momento não agrada. Não é um jogador que eles estão atrás, não é um perfil que eles estão atrás. Então, muita gente me perguntando sobre o Roger Guedes. Obviamente, outros colegas noticiaram que o Flamengo tem interesse e tal, que busca a contratação. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Nem sempre eu vou acertar, mas é sempre com muita responsabilidade que eu faço a minha apuração.
Diz aí, torcedor, gostou das informações? Queria o Roger Guedes? O que acha da chegada do José Boto? Pode comentar à vontade aí. Meus amigos, se você não se inscreveu no canal, atenção, se inscreva logo, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos começar a conversar e eu vou começar logo de cara, dividindo para vocês, mostrando aqui para quem não viu, a notícia que eu dei hoje, bem mais cedo, que é exatamente esta aqui. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Está lá. Minha coluna no UOL, em que eu conto a seguinte história. BAP vai tirar Tanuri e reformular o Departamento de Saúde do Flamengo. Vou ler meu texto aqui, porque muita gente, às vezes, não consegue ler no UOL, porque não assina o UOL. Determinadas colunas, a minha entre elas, só podem ser lidas por quem é assinante UOL. Então, digo eu aqui, Luiz Eduardo Batista, o BAP pretende entrar com tudo na direção do Flamengo. Uma de suas medidas será reformular por completo o chamado Núcleo de Saúde e Alto Rendimento, chefiado por Márcio Tanuri, médico que há um bom tempo é alvo de críticas dentro e fora do clube. Tanuri trabalha no Flamengo há 22 anos, imagina, 22 anos. Entrou ainda na época que o departamento era chefiado por José Luiz Runco, que hoje não o poupa de comentários nada elogiosos. Tanuri provocou o pedido de demissão de seu filho do Dr. Runco, Guilherme, que o criticara por ter sido afastado da cirurgia de joelho de Diego Ribas em 2017. Vou explicar isso aqui. O Runco era o chefe do departamento médico, contratou o Tanuri, ou aceitou a indicação do Tanuri, e anos depois, quando se afastou do Flamengo, o Tanuri assumiu o seu lugar. Mas já trabalhava também no departamento médico do Flamengo um ortopedista que é filho do Runco, o Guilherme Runco. É ortopedista e é cirurgião, coisas que o Tanuri não é. Quando o Diego teve um problema no joelho, que precisou de uma operação, não é aquela operação complicadíssima depois de 2019, quando o técnico já era o Jorge Jesus, que ele estrupiou o tornozelo inteiro. Foi um problema no joelho. O Guilherme, naturalmente, disse, eu faço a cirurgia. E aí o Tanuri começou a fazer uma prática que ele tornou absolutamente rotineira no Flamengo. Não, ele escolheu médicos de fora do Flamengo para operar os jogadores do Flamengo. O Guilherme Runco, naturalmente, o criticou, disse, olha, eu sou ortopedista, eu sou cirurgião, eu tenho todas as condições de operar o Diego e você está escolhendo um médico de fora. Eu acho isso um absurdo. E aí pediu demissão. Afastado da cirurgia, que o criticara, tá, e pediu demissão. A prática de chamar médicos de fora, estou voltando ao meu texto no UOL, para operar atletas rubro-negros, tornou-se prática de Tanuri. Estou repetindo até prática e prática aqui. Tornou-se o normal, a rotina de Tanuri. Ele próprio não opera, apenas acompanha as cirurgias. O acúmulo de jogadores contundidos em seu departamento médico se tornou também motivo de críticas de vários dos treinadores que passaram pelo Ninho do Urubu. Conhecido inicialmente por ser médico dos lutadores do UFC, imagina, o cartel, o currículo do Tanuri até ir ao Flamengo era ser médico dos lutadores do UFC. Márcio foi ganhando espaço no Flamengo por atender também as famílias dos jogadores e até as dos dirigentes. Virou figurinha fácil nas festas e comemorações dos atletas rubro-negros. Seu intenso marketing pessoal, entretanto, não foi suficiente para evitar agora a sua saída. Golaço de BAP. É o que eu digo e mantenho aqui. Golaço do BAP. Se o Landim tivesse um mínimo de profissionalismo, se entendesse alguma coisa de futebol, já deveria ter mandado o Tanuri embora, ó, faz tempo. Tanuri atrasou brutalmente uma recuperação do Pedro há alguns anos atrás, quando o Pedro sentia um problema claro no joelho, e ele tentou tratar o Pedro de forma conservadora, com musculação na perna só. Até que o Pedro perdeu a paciência, percebia que não estava funcionando o tratamento que o Tanuri estava dando, e procurou o seu ortopedista da época do Fluminense. Na hora, o cara disse, Pedro, você tem que operar amanhã. Você está com problema de menisco, se você não operar, você vai piorar cada vez mais. Aí o Pedro foi e operou. Então, essa é apenas mais uma de muitas situações em que o Flamengo foi prejudicado
pela maneira de trabalhar do Tanuri. Acho que já estava mais do que na hora. 22 anos, gente. 22 anos. Nem que ele fosse bom no início. 22 anos num clube, já se acomodou, amigo. Já está achando que, sabe, que está tudo dominado, que ele não precisa de fazer muito esforço. Passou a ser daquele médico que só aparecia nos jogos da televisão. Uma coisa lamentável. Então, isso aí realmente foi uma excelente notícia que eu consegui hoje e publiquei no UOL, e todo mundo já está repercutindo com bastante constância. Junto a essa notícia da saída do Tanuri, o Fábio Sormano, na live do Placar, deu uma notícia dizendo que o Flamengo estava atrás da chefe do departamento médico, está aqui, vou botar para você, do River Plate, que é esta senhora aqui. Não sei nem se ela é senhora ou se ela é mais jovem. Mas está aqui, vou botar para vocês, o nome dela é Sandra Rossi. Aqui a médica Sandra Rossi, que é a chefe do departamento médico do River Plate. Ela é a Tanuri de lá. Mas, depois que começou a circular o nome dela nas redes sociais, o Matheus Leal botou aqui, sobre Sandra Rossi. No River Plate, desconhecem o acerto da profissional com o Flamengo. Inclusive, ela voltou a ser um nome importante dentro do clube desde o retorno do técnico Galhardo. Sandra é vista como peça fundamental durante o período do vitorioso treinador. Ou seja, pode não ser essa Sandra Rossi. Pode ter sido até um dos nomes, pode ser até um dos nomes que o BAP pensa, mas a verdadeira notícia é que o Tanuri está fora. Essa moça pode ser um dos nomes, pode ser até que acabe contratada, mas as informações que estão vindo da Argentina dizem o contrário. Dizem, olha, não tem a menor chance dela sair. Com a volta do Galhardo, não tem a menor chance dela sair do River Plate. Não interessa, seja quem for, o importante é que seja competente. O importante é que tenha muita competência. Eu já ouvi falar, inclusive, que o BAP está querendo fazer um colegiado de médicos. Claro que alguém deve ser o chefe, mas que teriam outros médicos juntos. Ele vai reformar, ele vai mudar todo o departamento médico. E que talvez ele tenha, por exemplo, um cabeça e 2 outros cirurgiões importantes, de tornozelo, de joelho, de articulações. E que, então, isso também ouvi falar, as decisões todas ligadas ao departamento médico seriam discutidas por esse colegiado, e não apenas por um cara que tem todos os médicos sob o seu comando. Vamos ver quais vão ser os próximos passos, mas a verdade é que o mais importante foi o que eu dei hoje de manhã. O Tanuri não está nos planos, o Tanuri vai ser demitido tão logo o BAP assuma. Tomara que o BAP já assuma com um nome, ou 2 nomes, ou 3 nomes, como se fala, para o tal colegiado, para assumir imediatamente o departamento de saúde de alto rendimento, como eles passaram a chamar, esse nome pomposo, que na verdade não passa de ser o departamento médico normal, né? Essa, então, é a história do Tanuri. A eleição foi vencida, e agora é hora de arregaçar as mangas. Luiz Eduardo Batista, o BAP, e seus apoiadores estão prontos para começar o trabalho como nova gestão do Flamengo. Antes de implementar grandes mudanças, o objetivo principal é mapear todas as obrigações financeiras deixadas pela administração de Rodolfo Landim para entender quais passos podem ser dados sem comprometer o clube. A situação financeira exige atenção especial. A previsão é que o Flamengo encerre 2024 com apenas R$3 milhões em caixa, o que torna o início de 2025 desafiador. A equipe de BAP já cogita a possibilidade de vender jogadores ou recorrer a empréstimos bancários para equilibrar o caixa, mesmo sabendo que isso pode aumentar a dívida do clube. Embora a situação não seja desesperadora, é necessário ter cautela, principalmente após os investimentos recentes, como a compra do terreno do gasômetro por R$170 milhões para a construção do novo estádio. Além disso, há os gastos com reforços como Alcaraz, contratado por $20 milhões junto ao Southampton, e as chegadas de Plata, Alexandro e Michael, que vieram sem custo de transferência, mas com altos valores de luvas. Por conta dessa realidade, a nova gestão emitiu uma nota recomendando que fornecedores não assinem novos contratos até 1º de janeiro de 2025. Caso esses contratos sejam considerados prejudiciais,
BAP e sua equipe prometem revisá-los ou até rescindi-los. Esse posicionamento reflete o perfil de BAP, conhecido por ser um negociador firme. Em 2012, quando Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência, BAP, então vice de marketing, renegociou um contrato com a Adidas, garantindo termos mais favoráveis e recebendo 40 milhões de reais de luvas, que ajudaram a reerguer o clube financeiramente. Reestruturar é a palavra-chave dessa nova era no Flamengo. O departamento de futebol, carro-chefe do clube, será diretamente impactado. Uma das promessas de campanha foi profissionalizar esse setor, eliminando indicações baseadas em amizade. Por isso, o nome de João Paulo Sampaio, coordenador de base do Palmeiras, já foi mencionado como possível reforço. A ideia é que ele trabalhe em conjunto com José Botto, que deve ser o novo diretor executivo de futebol. Botto tem um perfil técnico, focado em análise de desempenho e contratações com base em solts. Com o freio de mão puxado nas finanças, pelo menos no início, a expectativa é que os reforços sejam pontuais e o clube só busque novas contratações depois de uma análise completa da situação financeira. Enquanto isso, a equipe de BAP segue montando o organograma da diretoria. Nomes como Rodrigo Tostes, ex-vice de finanças nas gestões de Bandeira de Mello e Landim, e Cláudio Prakovnik, que ocupou o mesmo cargo no segundo mandato de Bandeira, são fortes candidatos a cargos importantes na nova gestão. Na última terça-feira, Tostes esteve na Gávea com Flávio Vilema, o vice-presidente eleito, buscando informações sobre o estado atual do clube. No mesmo dia, BAP se encontrou com Marcos Braz em um restaurante na zona oeste do Rio de Janeiro. Em meio a todas essas movimentações, a nova diretoria também está de olho na eleição para o Conselho Deliberativo, marcada para o dia 16 de dezembro. A prioridade é eleger Ricardo Lomba para a presidência do Conselho antes da posse oficial, que acontece no dia 18. Ricardo Lomba, que foi vice-presidente de futebol em 2018 e candidato à sucessão de Bandeira de Mello, tem o apoio de BAP. Suas propostas incluem votação à distância com controle rigoroso, votações secretas para evitar constrangimentos e uma modernização institucional, principalmente no estatuto do clube. Havia rumores de que Landim poderia ser candidato para concorrer ao cargo, mas essa ideia não se concretizou. Álvaro Ferreira será o adversário de Lomba, mas, até o momento, não recebeu o apoio público de Landim. Esses são os primeiros desafios e estratégias da nova gestão do Flamengo sob o comando de BAP. O caminho é longo, mas a promessa é de reestruturação, profissionalismo e um olhar atento às finanças para garantir que o Flamengo continue no topo, dentro e fora dos gramados.